que eu e ela vamos dar para dois cães da mesma ninhada, em algum ponto desse treinamento eles não vão corresponder da mesma forma, os dois. A gente tem que mudar um pouquinho ali a nossa técnica, a forma de você pagar o cachorro, a forma de pôr a coleira, de ligar, de desligar, é diferente. Então, fui apresentar num congresso internacional, que acontece em cada 2 anos, e levei esse trabalho para lá. A minha ideia era estar publicada nessa página dessa revista, que é da Polícia Federal. E a minha ideia era, nesse artigo, que você tem 1,5 páginas para contar toda a história. Isso já, 1,5 páginas contando já com a referência bibliográfica e com a capa de rosto. Então, você tem que fazer um resumo infinitamente pequeno. A ideia era mostrar que o cão, quando está na busca de narcótico, mesmo ela estando batizada ou misturada com uma porção de porcaria, o cão não se confunde. Quando nós fomos colocar no cromatógrafo, para nossa surpresa, a cocaína tinha 80% de pureza. Quando, na verdade, no mercado negro aí é o contrário, né? Tem 20% de cocaína e 80% de tudo que vocês imaginarem. De talco de bebê, a maisena, tudo que for branco, eles misturam ali, gesso. Eu tenho ali também, não sei se vai ser hoje ou amanhã, vou mostrar para vocês a última mistura que nós pegamos. E eu separei tudo que tinha lá. Mas não tem problema. E a maconha também. Não estava tão misturada, embora tivesse esterco de cavalo, alface, eu lembro. Esterco de cavalo. Eu não sei o que barato que pode dar aí, né? Mas o cara disse que confirmou que fica legal. Mesmo assim, eu escrevi. Então, nos deram lá um stand, tá? Botando para as meninas ontem. São 200 stands, né? Fica dentro de um resort onde eles alugaram para fazer esse congresso. E daí você coloca esse cartaz assim, com um galhardete grande, né? Com o teu trabalho, e isso fica exposto. Nós recebemos dos 200, nós somos o número 199. E eu falei, tá bom, né? E não tinha nada sobre cachorro. Aí coisas assim como isótopos forenses, não sei se já ouviram falar. Isótopo forense, você pega ali um fio de cabelo, pelo do corpo qualquer, você consegue determinar de que região do país essa pessoa veio. É um trabalho muito legal, de ponta, que está ajudando muito a perícia a descobrir casos, né, e saber, até para mapear de onde é o berço de tanto criminoso que tem aqui, né. Então, isso era o assunto, assim, que mais estava em alta, né. E quando eu fui, a ideia era levar um cachorro, mas não deu tempo, né, de ônibus, eu fui de Curitiba para Foz do Iguaçu, dá umas 8 horas de viagem, não consegui levar meu cachorro. Mas eu fui com uma camiseta, com essas, metodologia forense. E as pessoas me paravam o tempo inteiro, eu conseguia trazer atenção para o cachorro mais do que os isótopos forenses. O bom disso é que as pessoas olham com bons olhos. O ruim é que a inveja começa, né? E daí os caras que não têm capacidade, não têm luz própria, começam a querer pagar a tua luz. Mas eu me diverti pra caramba, fiz o trabalho que eu tinha que fazer, apresentei. Na realidade, ele é um criminoso, você acaba tendo que se encontrar vivo, acaba tendo que chamar a polícia, né? Então desenrola umas coisas assim mais difíceis. Mas a área forense é tudo que é ligado à área criminal. Ok? E eles são, né? Como esses odores aí são processados no cérebro e influenciam o comportamento do cão. Todo mundo já viu, né, que tem gente que... A gente até já sabe disso, mas para as pessoas que são mais leigas, né? O cachorro chega assim, cheira, dá uma rosnada, fala, ei, você não é boa gente. Se meu cachorro não gostou de você, eu também não vou gostar. Isso tem um fundo de verdade. Mas também tem outras situações que mudam o comportamento do cão. Ele consegue pressentir, por exemplo, uma doença. Uma doença que nem os cromatógrafos, nem as máquinas, às vezes, conseguem determinar quando está no início. Por exemplo, o meu mestrado não foi nessa área, mas eu comecei a fazer um mestrado na área de bioengenharia, e eu não terminei porque o médico que cedia as amostras foi morar no exterior. A gente ia fazer um levantamento sobre o câncer de próstata, que acomete os homens. Chegava lá, muitos homens chegavam lá já com uma idade até muito novos, já com um tumor bastante bem grande. E às vezes fazia exame de sangue
E aqui é por exame de sangue, nos Estados Unidos eles conseguem fazer isso, é um cachorro que faz pela coleta de urina, é um cachorro que determina, então ele é um consultório, ele coloca as amostras ali, o cachorro vai, aquela amostra que o cachorro apontou, ele separa aquela pessoa e ela vai para exames mais específicos. Então aqui era por sangue, vou falar valores hipotéticos porque eu não lembro da quantidade, mas por exemplo, se eu colocasse o sangue na máquina para ver a quantidade de PSA, se estava acima, né, que daí determina que aquele indivíduo pode ter um câncer de próstata, desce lá 10 cruzinhas, a partir daí, se ele ainda estava desenvolvendo e não aparecesse 10, a máquina não acusava. Então ele era um sujeito que poderia ter o câncer em 6 meses, mas a máquina dizia que não. O cachorro, se tivesse 0,5 dessas cruzinhas, você já poderia considerar que ele é um possível teria ter câncer. Porque é assim, então, a máquina ela não acusa o suficiente, ela não é calibrada para isso. Partes por trilhão. Tá? Antigamente ele estava classificado junto com os lobos, né? Os grupos. Aí conseguimos, né, os pesquisadores, os grupos familiares, porque ele era domesticado. Tá? E ele não é, ele é descendente do lobo, mas ele é descendente de uma outra que vem lá de cima. Então, ele não é descendente direto do lobo, porque não pensa. Vocês estão muito quietinhos. Querem falar nada? Tá falando tão bonito aí, quentinho, tá? Deixa eu envergonhar. Trabalhar essa aula é meio difícil, né? Que a onça comeu uma cadela e acabou se perdendo por conta dessa mudança de cenário. A senhora falou aí, só não quis interromper, mas acontece isso também. Essa situação, acho que eu estava contando ali para o nosso comandante que eu fui. Só falou também da mistura de entorpecente. Aconteceu um caso lá no Boa Vista que entenderam o OX. E o OX estava misturado com gasolina, azeite e diesel. E aí começamos a. Quando a gente fez isso, e aí, ó, pega e utiliza. Comecei a trabalhar meu campo. E ele começou a indicar tanque, indo pro tanque. Aí o pessoal da civil foi menino, falou: Jair, joga fora, não presta. Aí contei, agora uma pesquisa e tal, porque os cães estavam indicando tanque. Aí eu abri, abria, não tinha nada. Combustível normal. Aí ele foi pesquisar, aí tava, acharam as drogas de combustível. O pessoal da PRF pega muito, né? Droga dentro de tanque, eles fazem de tudo para enganar o fora do campo, de tudo. Essa cocaína negra que apareceu aí, o pessoal lá do Rio Grande do Sul me ligou pedindo ajuda, porque passou um carregamento bem grande com a cocaína, porque nenhum cão conseguiu detectar. Na hora eu até pensei que fosse carvão, porque o carvão ele absorve os odores, né? E quando ela chegou, ela era marrom, então não tinha nada a ver com carvão. Mas depois a inteligência da polícia até confirma que eles contratam químicos, né, a preço de ouro, para que eles descubram uma maneira de enganar o cão. Isso que não se pega todo o carregamento, né? Tem muita coisa que é boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha? Todo mundo sabe? Lá a gente usa muito essa expressão, né? Talvez eu achei que talvez aqui não. Mas tem muito boi de piranha, então eles entregam carregamento para passar o maior para o outro lado. Então a gente tem que estar sempre alerta a essas tudo isso que acontece. Ontem a gente estava conversando, né, Álvaro, justamente sobre como a gente tem que se preocupar melhor em qual solo. Será que eu tenho que furar esse solo? Será que esse solo, às vezes o odor está vindo de um outro lugar para a gente não estar contando ali, porque ele tem uma concentração grande e ele pode achar que ali é a fonte, mas a fonte está em outro lugar. Então, se eu conheço um pouquinho do meu trabalho de forma aberta, né, consigo abrir minha cabeça para entender um pouco do ambiente, entender como é que o odor se propaga, entender como é que funciona uma corrente de ar dentro de um espaço fechado, de um espaço aberto, eu consigo solucionar os problemas todos, né? E ajudar o cão, ajudar não mostrando para ele, né? Mas ele está te mostrando alguma coisa ali que você não é visível, e você consegue então trabalhar isso. Okay? Quando a gente estava conversando, né, aí fugiu na cabeça na hora, mas quando a senhora começou a falar sobre isso, sobre o condutor se capacitar. Uma vez eu estava vendo o Coronel Parisotto falando, logo quando começou sobre deslizamento de terra, busca em locais de difícil acesso, ele pegou e falou assim: tá, meu cão sabe fazer, ele sabe como chegar, mas e meu condutor, e o meu bombeiro? Ele sabe por que aconteceu aquilo? Ele sabe o que está acontecendo?
quais são os riscos e perigos que tem ali, e o que ele fez? Ele parou com o trabalho do cão e focou na capacitação e qualificação do bombeiro, para junto formar um binômio para chegar nessa situação. Por exemplo, teve desmoronamento, caiu. Tá, por que meu cão está indicando aqui? Então o bombeiro com a qualificação técnica, ele sabe que pode formar ali um cone de odor e uma chaminé que vai levar até lá fora. Ele sabe que o cão está indicando aqui, mas como a senhora falou, provavelmente a vítima deve estar em outro lugar. Então, focando nesse ponto, né, o Sardinha estava falando ali, sobre a questão do combustível. Então, o condutor ele tem que saber de onde está vindo o material que ele está treinando o cão dele, justamente para isso, para não pegar esses erros e acabar treinando o cão de uma maneira que venha prejudicar o trabalho lá na frente. O cão estava certo? Tá, ele está marcando o que o condutor dele ensinou, mas ele está marcando o que o condutor não quer que ele marque. Acredito que isso é muito importante, já que é uma coisa que vem falando já há bastante tempo. Varela, o que você tem que fazer? Saber municiar, saber que tipo de armamento eu posso colocar ali, saber montar e desmontar. Se eu estou lá num combate, a minha arma trava, o que eu faço? Saio correndo, levo um tiro, fico abaixada? Eu tenho que saber destravar a arma para ela poder ter eficácia, para eu continuar o combate e salvar minha vida, a vida do meu parceiro. Então é a mesma coisa. Então, se você consegue entender como isso funciona, a pH de combate canino. Porque o cachorro, nós estamos lá no meio do mato, o cachorro é picado por uma cobra. Você sabe exatamente o que você tem que fazer para salvar a vida do seu cão? O malandro lá deu uma facada, deu um tiro. O que você vai fazer com o cachorro? Você está com o teu cão e teu parceiro leva um tiro. Teu cão também, você acode quem primeiro? Como é que você tira da zona vermelha para a zona amarela, para a zona azul? Como é que você salva? Você leva um tiro e está com o teu cão sozinho. O que você faz? Põe o torniquete aonde? Usa o torniquete? Não usa o torniquete, começa a gritar. O que você faz? Então, são coisas que você precisa saber. E hoje em dia, você não tem mais. Então, isso é um ornitorrinco, né? Não sei se todo mundo conhece. E ele só se alimenta de plâncton, tá submerso, né? Dentro dos lagos e rios. E ele só vai buscar esse alimento mergulhando. E quando ele mergulha, ele tem que fechar os olhos, os ouvidos e o nariz para mergulhar. E como é que ele consegue achar o alimento? Por volta do bico dele inteirinho tem sensores olfativos, receptores olfativos, aqueles vírgula RB2R que eu falei lá atrás. É como o crocodilo também, ou o jacaré. O crocodilo, quando ele mergulha, fica lá esperando a presa, né? Geralmente vem o cervo, vem o elefante, todo mundo vem beber água ali, né? Então ele consegue, mesmo lá embaixo, através dos receptores da boca dele, né, todinho do lado, saber que animal é, se o animal se é uma fêmea que prenha, o peso que ela tem, se ela está doente ou não. Se estiver doente, ele não come. Ele consegue sentir através da vibração da água. Olha que coisa impressionante, olha como isso é importante. Olha que nós temos uma máquina, milhões de receptores olfativos, né, que é o nosso cão, e a gente não sabe usar com a máxima eficácia. Pois não. O chimpanzé, provavelmente você estava falando sobre o crocodilo, e o mosquito lá dentro, tem um artigo que ele consegue pessoalmente matar esse cara. Uma fração. Não tem nem cérebro, né? Olha o tamanho da cabeça do bicho. É isso mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não percam os novos vídeos que estão por vir e não esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal e ativar o sininho.